Bordejarte, uma viagem pelo mundo da arte, com a professora Kelly Duarte. Lá vamos nós iniciarmos mais uma aventura pelo mundo da arte. Nosso roteiro hoje nos levará para a segunda parte de nossas origens, nossas matrizes europeias. Você sabe em qual lugar do mundo fica a Europa? A Europa fica bem aqui, ó. São vários países como Portugal, França, Itália, Inglaterra, Alemanha. Vamos olhar mais de perto? Então, como vimos na viagem anterior, os índios moravam no Brasil e depois chegaram os portugueses. Claro, vindo de Portugal aqui na Europa. Isso se chama imigração, quando alguém sai de sua terra para viver em outra terra. Ele se torna um imigrante. O Brasil recebeu e recebe imigrantes de diversos lugares do mundo. Mas lá na época da colonização, o destaque foi para Portugal. Eles faziam a viagem usando barcos, a navegação, que levava muitos dias e era bem sofrido. Assim, então, iniciou a imigração portuguesa. Quase que ao mesmo tempo vieram os franceses. Anos depois vieram os italianos para trabalhar nas lavouras de café. Em 21 de fevereiro de 1874, chegou ao Brasil o vapor La Sofia, com várias famílias de imigrantes italianos. Esse dia, então, é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Foi sancionado através da Lei 11.681 de junho de 2008. Aqui um resumo do histórico da imigração no Brasil, desde o descobrimento até os dias atuais. Aqui nesse mapa a gente pode observar como é o Brasil imigração, como que esses imigrantes estão distribuídos pelo território brasileiro. Observe que o sul está bem coloridinho, porque no sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo também, tem vários imigrantes europeus. Herança cultural. Eles nos deixaram, então, uma herança cultural. A herança na pele. Dos europeus, herdamos a pele e os olhos claros. A mistura, ou seja, a miscigenação dos povos, resultou no caboclo, que são os filhos da pessoa branca com o índio, e nos mulatos, que são os filhos dos brancos com os negros. Dos portugueses, herdamos nossa língua. A língua portuguesa. A língua portuguesa vem de uma língua chamada latim. Há o português europeu, o português africano e o português brasileiro. Aqui é onde se fala português no mundo todo. Luso brasileiro é algo ou alguém que tem nacionalidade portuguesa e brasileira. Nasceu lá e vive aqui. Ítalo brasileiro é quem tem nacionalidade brasileira e italiana. Aqui algumas palavras no nosso dia a dia de origem italiana. Pizza, carnaval, cappuccino, risoto, pastel. Franco-brasileiro é algo ou alguém que tem nacionalidade francesa e brasileira. Aqui algumas palavras de origem francesa do nosso dia a dia. Boné, café, filé. Lembrando que boa parte das palavras são de origem portuguesa, Aqui alguns sobrenomes de origem portuguesa, incluindo os mais comuns, Santos e Silva. Aqui sobrenomes de origem italiana, como Costa, Rossi, Fontana, Riso. Herança no sabor. De Portugal, herdamos ingredientes e o jeito de cozinhar. Diferentes pratos, como bolinho de chuva, broa de fubá, e o jeito mesmo de preparar, iniciar os pratos. Da Itália, herdamos as massas, os queijos, os vinhos, o panetone. Da França, herdamos o jeito de servir com mais requinte, os talheres e muitas sobremesas como mousse e pavê. Herança no brincar.
De Portugal veio brincadeiras como pipa, amarelinha, brincadeira de roda. O calo coroa veio da Itália, a adoleta da França. Herança na música. Muitos instrumentos clássicos e a música clássica, erudita, veio, da Europa. Diferentes instrumentos e influências foram se misturando e criando gêneros brasileiros depois, como o choro, por exemplo. Herança nos costumes. Dos europeus herdamos a religião, o catolicismo, o protestantismo, festas como carnaval, festa junina, folia de reis, cavalhadas, fandango, que é uma dança, maracatu. Várias festas, no país, são de origem italiana, principalmente no sul, em São Paulo, Belo Horizonte. Aqui o nome de algumas. A famosa Oktoberfest homenageia a cultura alemã. E o termo saíra francesa também é herança francesa. A herança na arte. Claro, pelo simples fato dos europeus estarem aqui já é uma influência, Eles trouxeram suas artes. Mas teve dois momentos muito importantes aqui que são chamadas missões. As missões são um conjunto de pessoas que se conferem uma tarefa, Eles geralmente vêm de outro país. Uma dessas missões, foi a missão jesuíta. Foi a missão dada a alguns padres para catequizar os índios. E teve também a missão artística francesa, que falaremos mais adiante. Então, a primeira grande influência, dos jesuítas, da arte europeia portuguesa no Brasil foi o barroco. O barroco era o estilo artístico que estava presente no Brasil, então que no início que suas características eram o quê? O tema era religioso, claro, estava ligado à igreja, A riqueza nos detalhes e formas, requinte e elegância, exageros. Olha a fachada dessa igreja, Bastantes curvas e contornos, A gente vai ver mais à frente que as esculturas têm expressões assim dramáticas. Na pintura, o barroco se destaca por Mestre Ataíde. Aqui uma pintura dele no teto de uma igreja lá em Ouro Preto. José Joaquim da Rocha, outro pintor. Na escultura, o destaque é para Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E para o Veiga Vale, José Joaquim da Veiga Vale, aqui em Goiás. Na arquitetura, então, destaque para as igrejas. Essa aqui, é a primeira igreja de São Paulo, igreja de Santo Antônio. Igreja em Ouro Preto, aqui, os detalhes, E em Goiás também, essa aqui é a cidade de Goiás. Você já viu uma igreja histórica? Já foi em alguma cidade histórica? A missão artística francesa, então, tinha o objetivo de montar, implantar o ensino de arte e difundir um novo estilo estético. Então, a ideia da missão artística francesa era acabar, digamos assim, com o barroco, Inovar, trazer coisas novas. Então, o rei, chamou, contratou esses franceses, para instalar, essa escola e difundir o neoclassicismo, que é um estilo de arte novo, Esse neo significa novo. O classicismo já existiu na época da Grécia, então ele traz novas ideias, um jeito novo de fazer arte. O destaque aqui para esse momento foi o Jean-Baptiste Debré, simplesmente Debré, Ele retratou aqui na época, ele, digamos, fez em forma de pintura o que acontecia na sociedade naquela época. Aqui é Giuseppe Antonio Landi. Ele teve um papel importante, principalmente na arquitetura. Ele é de origem italiana, não participou da missão francesa, não, tanto que ele era italiano, Mas teve um papel importante em influências italianas aqui, na arte brasileira. Temos vários pintores italianos, E aqui no caso o Eliseu Visconti é ítalo-brasileiro, Nasceu lá e veio viver aqui. Lembrando, assim, que não teve uma missão artística italiana, mas havia muitos italianos aqui, E claro, eles trouxeram seus conhecimentos e sim influenciaram
a arte brasileira. Alfredo Volpi, né, outro pintor ítalo-brasileiro, e Maria Bonomi também, pintora ítalo-brasileira. Vitor Brecheret, né, escultor ítalo-brasileiro. Os europeus são os nossos ascendentes, são os nossos antepassados. Os descendentes somos nós, né, que somos os seus sucessores. Chegou o nosso momento, mãos criando obra. Vá até a plataforma AvaH e realize as atividades. Boa sorte, bom trabalho e até logo!